Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia. Por mais um dia, Pai. Tenho que agradecer por tudo que tens feito. E preferir uma palavra que é muito importante. A salvação não é pelo teu comportamento. A salvação é pela graça. Ei, é forte, Pai. Mas obrigado por tudo. Ser com todos nós que estamos agora, entrando numa nova jornada, lendo o livro de Juízes agora, e ler 7 capítulos até o fim. Confesso que há dias que o ânimo não aparece. Aparece o desânimo, aparece a falta de vontade. Mas o comprometimento vale mais do que a motivação. Por isso, terei que fazer. Obrigado, Pai. Orei, confio no nome de Jesus Cristo. Amém. E antes de mais nada, eu quero que você que ouve esse áudio compartilhe, curta e siga essa página. Agora vamos ler o livro de Juízes, capítulo 1, verso 1 em diante. E o tema é Novas Conquistas pelas Tribos. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: a tribo de Judá será a primeira. Eis que entregarei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: venham conosco a herança que nos caiu por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os fariseus. E em Bezeque mataram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele, e derrotaram os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram, e, prendendo-se, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu, e o levaram a Jerusalém, onde morreu. A conquista de Jerusalém e Hebron. Os filhos de Judá atacaram Jerusalém e, tomando-a, mataram os seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois, os filhos de Judá foram lutar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e na Cefelá. Também atacaram os cananeus que moravam em Hebron, cujo nome antes era Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aimá e Talmai. Otiniel conquista Debir. Dali, os filhos de Judá marcharam contra os moradores de Debim, que antes era chamada de Kiriat Sefer. Então Caleb disse: darei a minha filha, Aczá, por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mas mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha, Aczá, por mulher. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que é que você quer? Ela respondeu: quero que me dê um presente, já que o Senhor me deu uma terra seca. Me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Outras conquistas. Juízes, capítulo 1, verso 16 em diante. Os filhos do Queneneu, sogro de Moisés, saíram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá e foram ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Os filhos de Judá foram com
os seus irmãos da tribo de Simeão, e atacaram os cananeus que moravam em Zefate, e destruíram totalmente a cidade. Por isso foi chamada de Horma. Também conquistaram Gaza, Asquelon e Ecrom, com os seus respectivos territórios. O Senhor esteve com os filhos de Judá, e estes ocuparam a região das montanhas, porém não expulsaram os moradores do vale, porque estes tinham carros de ferro, e como Moisés havia prometido, deram Hebron a Caleb. E este expulsou dali os 3 filhos de Anaque. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, que moravam em Jerusalém. Assim, os jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. A casa de José atacou Betel, e o Senhor estava com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, que antes se chamava Luz. Os espias viram um homem que saía da cidade e lhe disseram: mostre-nos a entrada da cidade, e teremos misericórdia de você. O homem mostrou a entrada da cidade, e eles mataram os moradores ao fio da espada, mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, edificou uma cidade, e lhe deu o nome de Luz, e este é o seu nome até o dia de hoje. Terras não conquistadas pelos israelitas. Juízes capítulo 1, verso 27 em diante. A tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-Seá, nem os de Tanaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com as suas respectivas aldeias. Os cananeus continuaram a viver naquela terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos fortes, mas não os expulsou de todo. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus, moradores de Gezer. Assim, continuaram a viver com eles em Gezer. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Quitron, nem os de Naló. Os cananeus continuaram com eles, sujeitos a trabalhos forçados. A tribo de Azer não expulsou os moradores de Acon, nem os de Sidom. Os de Alabe, os de Aquizebe, os de Helba, os de Afeca e os de Reobe. Os azeritas continuaram no meio dos cananeus que moravam na terra, porque não os expulsaram. A tribo de Naftali não expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os de Bet-Anatem, mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra. No entanto, os moradores de Bet-Semes e Bet-Anatem ficaram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus levaram os filhos de Dan a se retirar para as montanhas, e não os deixavam descer ao vale. Os amorreus conseguiram permanecer nas montanhas de Eres, em Aishalon e em Salabim. No entanto, a mão da casa de José prevaleceu, e os amorreus foram sujeitos a trabalhos forçados. O território dos amorreus ia desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Deus repreende os israelitas. Juízes capítulo 2, versos 1 em diante. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse: Eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que sob juramento havia prometido a seus pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso, também eu disse: Não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso aquele lugar foi chamado de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor.
A morte de Josué. Juízes capítulo 2, verso 6 em diante. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram cada um à sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo. Depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões, que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles, para seu mal, como o Senhor lhes tinha dito, e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes. Pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram com eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os afligiam e oprimiam. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: porque este povo transgrediu a minha aliança, que eu havia ordenado a seus pais, e não deu ouvido à minha voz. Também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou que aquelas nações ficassem e não os expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Povos pagãos no meio de Israel. Juízes capítulo 3, verso 1 em diante. São estas nações que o Senhor deixou ficar para, por meio delas, pôr Israel à prova, isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Os que ficaram foram 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus sidônios e heveus, que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram para, por meio deles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por meio de Moisés. Assim, os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus,
dos heveus e dos jebuseus. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Otiniel. Juízes capítulo 7, 3, verso 7 em diante. Os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos balins e ao poste da deusa Azerá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei de Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, o rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Eude. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mau aos olhos do Senhor. Eglon se juntou com os filhos de Amon e os amalequitas, foi e derrotou Israel, e eles se apoderaram da cidade das palmeiras, e os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de quase meio metro, e cingiu debaixo da sua roupa, do lado direito. Então ele levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eglon era um homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Eude saiu com os carregadores do tributo. Ele, porém, voltou do ponto em que estavam as imagens da escultura ao pé de Gilgal, e disse ao rei: tenho uma palavra secreta para o Senhor, ó rei. O rei disse: cale-se. Então todos os que estavam com o rei saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, e onde ele estava sentado, Eude disse: tenho uma palavra de Deus para o Senhor. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e o cravou na barriga do rei, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não tirou o punhal da barriga, a gordura se fechou sobre ele. Eude saiu por uma portinhola, passou para a antessala, depois de fechar a tranca. Depois de fechar e trancar as portas atrás de si. Quando ele tinha saído, vieram os servos do rei e viram que as portas da sala de verão estavam trancadas e disseram: sem dúvida, ele está fazendo as necessidades na sala de verão. Esperaram até cansar, e como o rei não abria a porta da sala, pegaram a chave e abriram, e eis que o seu senhor estava morto, caído no chão. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e, tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente, e lhes disse: sigam-me, porque o Senhor entregou nas mãos de vocês os seus inimigos, os Moabitas. Eles seguiram Eude e tomaram os vales do Jordão contra os Moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo mataram uns 10.000 homens moabitas, todos robustos e valentes,
não escapou nem sequer um. Assim, naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Sangar. Juízes, capítulo 3, versos 31. Depois de Eude, veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Débora e Baraque. Juízes capítulo 4, verso 1 em diante. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor. Depois da morte de Eude, e o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Hazor. O comandante do seu exército era Sisera, que morava em Arozete Ragoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetiza, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes de Naftali, e lhe disse: O Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: vá e reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sisera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você, junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: Se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sisera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali em Quedes. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, Heber, o queneu, tinha se afastado dos queneus dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim, que fica perto de Quedes. Anunciaram a Sisera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao Monte Tabor. Sisera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arozete a Goim, para o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: Prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sisera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do Monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Sisera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sisera saltou do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros do exército até Arazote Agoim. Todo o exército de Sisera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Porém Sisera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eben, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eben, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sisera e lhe disse: Entre, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Sisera disse: Por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. Depois o cobriu novamente, e ele lhe disse mais: Fique na porta da tenda. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responda que não.
Então Jael, mulher de Heber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e foi assim que morreu. E eis que quando Baraque estava perseguindo Sisera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse: venha, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu, e eis que Sisera estava caído morto, com a estaca afincada na têmpora. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. O cântico de Débora. Juízes capítulo 5, verso 1 em diante. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim: porque os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente. Bendigam o Senhor. Escutem, ó reis, ouçam, ó príncipe. Eu mesma cantarei ao Senhor. Salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Quando tu, ó Senhor, saíste de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Os céus gotejaram. Sim, até as nuvens gotejaram água. Os montes tremeram diante do Senhor, e até o Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas aldeias em Israel, ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos. Então a guerra estava às portas. Não se via escudo em lança, nem laça. Entre 40.000 em Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendigam o Senhor, vocês que cavalgam jumentas brancas, que se assentam em juízo e que andam pelo caminho. Falem disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos. Falem dos atos de justiça do Senhor, das justiças a favor de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer aos portões da cidade. Despertem, Débora, desperte. Desperte, acorde, entoie um cântico. Levante-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que prenderam. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio, contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Ameleque, desceram guerreiros depois de você. O Débora seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão, porque vocês ficaram entre os currais para ouvir a flauta. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou do outro lado do Jordão, e Dan, porque se deteve junto a seus navios. Azer ficou junto à costa do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que arriscou a sua vida, bem como Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis e lutaram, os reis de Canaã lutaram em Tanak, junto às águas de Megido, mas não levaram nenhum despojo de prata. Lá do céu as estrelas lutaram, desde os lugares dos seus cursos, lutaram contra Sísera. O ribeiro de Quizon os arrastou, Quizon, o antigo ribeiro. Avante, ó minha alma, firme. Então os cascos dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros.
Amaldiçoem Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoem durante os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Que a mais bendita entre as mulheres seja Jael, mulher de Eber, o Queneu, que seja a mais bendita entre as mulheres que vivem em tendas. Císera pediu água e ela lhe deu leite. Em taça de príncipe lhe ofereceu nata. Ela estendeu uma das mãos e apanhou a estaca, e com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores, golpeou Císera, rachou-lhe a cabeça, furou e atravessou-lhe as têmporas. Aos pés dela, ele se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela assim mesma respondia: não é verdade que acharam e estão repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem, tecido de várias cores para Císera, tecido de várias cores de bordados. Um ou dois tecidos bordados para o pescoço da esposa. Assim, ó Senhor, pereçam todos os seus inimigos, porém os que te amam brilhem como o sol, quando se levanta no seu resplendor. E a terra ficou em paz durante 40 anos. Gideão, Juízes capítulo 6, verso 1 em diante. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas durante 7 anos. Os medianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos medianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, os medianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com seu gado e as suas tendas, como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito. Porém, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos medianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés,
e eu sou o menor da casa do meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas, como se fossem um só homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que está falando comigo. Peço que não te afaste daqui até que eu volte. Traga a minha oferta e a coloque diante de mim. Ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães em fermento com 20 litros de farinha. Pôs a carne no cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse: pegue a carne que os pães se fermentam e coloque sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome: o Senhor é paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Azerá, que está junto ao altar, no alto desse lugar fortificado. Faça para o Senhor, seu Deus, um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto com a lenha do poste da deusa Azerá, que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, e o poste da deusa Azerá, que estava junto dele, cortado, e o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. E diziam uns aos outros: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: quem fez isso foi Gideão, o filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Azerá, que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda esta manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubbaal, porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou seu altar. Todos os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Enviou mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Zebulon e a Naftali, que foram se encontrar com ele. Então Gideão se dirigiu a Deus, dizendo: se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lá na eira, se o orvalho estiver somente nela, e a terra ao redor estiver seca. Então saberei que irás livrar Israel por meio de mim,
como disseste. E assim aconteceu no outro dia. Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente, mas esta vez peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Gideão vence os midianitas. Juízes capítulo 7, verso 1 em diante. Então Jerubbaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Harode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncia ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais. Faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser: este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser: este não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esse você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberem, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês, e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele, no vale. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levante-se e ataque o arraial, porque eu entreguei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com seu ajudante, Pura, e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com seu ajudante Pura. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. Ele dizia: tive um sonho. Eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas, bateu contra a tenda, de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus. Voltou para o arraial de Israel e disse: levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Então repartiu os 300 homens em 3 campanhas,
companhias e entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio com uma tocha dentro dele, e disse-lhes: olhem para mim e façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial, e dirão: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às mediações do arraial por volta da meia-noite. Pouco tempo após a troca das guardas, tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita, e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao seu arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr, a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu na direção de Zererá, até Betesita, até a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e impedir que eles passem pelas águas do Jordão até Betebara. Assim, todos os homens de Efraim foram convocados, e eles contaram a passagem dos midianitas pelas águas do Jordão até Betebara, e prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zebe. Mataram Oreb no rochedo de Oreb, e mataram Zebe no lagar de Zebe. Perseguiram os midianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e a cabeça de Zeba a Gideão, do outro lado do Jordão. E assim terminamos mais 7 capítulos da Bíblia, do livro de Juízes. E o Senhor foi conosco até o momento. E eu espero que você entenda uma coisa. O Senhor mostra que quando as pessoas se desviam dele, há alguma consequência acontecendo. Ou seja, a lei do retorno. Alguma coisa vai acontecer se você começar a mudar, ou se você começar a quebrar princípios. É necessário que você tenha princípios, não os quebre. Mantenha-se nos princípios. Você até pode quebrar algumas regras, mas princípios não. E o primeiro princípio é: não troque o seu Deus, o soberano, para deuses falsos. Não crie outros deuses para si mesmo. Assim como os juízes, lá no livro dos Juízes, mostra que o povo começou a se desviar tanto. Depois que começaram a morrer os seus líderes, depois quando começaram a morrer as pessoas que incentivavam os outros. E aqui eu vejo uma coisa importante: aprenda a ter liberdade de escolha por si só. Não dependa sempre dos líderes, das pessoas que estão à frente. Faça você mesmo o seu experimento com Deus. Faça você mesmo, viva você mesmo as suas experiências. E nunca duvide, assim como Gideão tentou fazer, tentando buscar justificativa, dizendo que era criança, dizendo que é estranho ser ele. Mas quando Deus escolheu você, lembre sempre, Ele não escolheu você por ser o mais santo, mas Ele escolheu você por ser imagem e semelhança dele. Ele escolheu por você porque é a escolha dele. E as outras pessoas apenas devem aceitar isso. Cada um tem um chamado diferente. E você tem o céu. E o Senhor vai te chamar segundo o teu propósito ou o teu chamado. Então, não interfira na boa obra do Senhor quando Ele chamar você para fazer algo. E Pai, obrigado por mais uma leitura e por o Senhor estar aqui conosco. Que o Senhor, Deus, nos abençoe e continue nos abençoando, permitindo que nós possamos ler cada vez mais
até terminar a Bíblia, 7 capítulos por dia. Pai, só tenho a agradecer. Dizer que Tu és bom todo o tempo e todo o tempo o Senhor é bom. Eu orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.